aposto que você ficou perdidaço ou perdidaça nos primeiros 20 minutos desse episódio de The Nevers, não é? Mas não se preocupe, cola em mim, porque a gente vai analisar tudo que aconteceu nesse capítulo, que foi explosivo, bombástico e repleto de reviravoltas. Vem! Fala, meus amores, aqui é a Rafa Gomes. Vem comigo aproveitar esse restinho de pôr do sol pra gente fazer a análise de The Nevers, porque chegamos no 6º episódio. Vale lembrar que a primeira temporada não acaba aqui, não. São 12 episódios. E a gente vai ter um hiato agora e voltamos no semestre que vem com novos episódios, porque por conta da pandemia, a HBO não conseguiu gravar a segunda metade da temporada. Então, isso não é final de temporada. Gravem isso. E gravem também que se você deixou um comentário no vídeo de análise da semana passada, o seu comentário vai aparecer no vídeo dessa semana. E se você ainda não deixou um comentário aqui, deixa, porque quando a gente voltar desse hiato de The Nevers, eu vou ler o seu comentário, sim, lá na análise do 7º episódio. Então bora que a gente não tem tempo a perder. A gente começou esse episódio aqui, gente, em outro mundo. A gente estava ali no meio de uma guerra entre dois grupos completamente diferentes. Eu estou falando aqui, gente, da Coalizão de Defesa Planetária e da galera do Vida Livre. Quem são esses dois grupos ainda segue como um grande mistério para nós, porque a gente entrou aqui como se a gente tivesse pegado a história no meio do caminho. Mas estamos ali vendo aqueles conflitos e acompanhamos a galera planetária, vamos chamar assim, que é a galera do CDP. É isso aí, CDP. Nós estamos ali acompanhando eles dentro de um ambiente que parece uma espécie de laboratório, com também uma espécie de bunker, e nós descobrimos ali o que de fato é o Galante. O Galante nada mais é que uma criatura gigantesca, poderosa, que teoricamente veio para salvar a humanidade da destruição. Agora, como que a humanidade chegou no meio desse caos, onde a vida humana tá realmente quase entrando em extinção e o mundo tá chegando por um fim, a ponto de não termos nem mesmo hortas verdadeiras, que a gente viu nesse episódio em uma determinada cena ali no começo, que fica todo mundo encantado com uma pequena horta assim. Não é uma horta artificial, né, mas ela é uma horta de laboratório, em que nós vemos ali um dos membros desse elenco novo que apareceu ali, desfrutando de um tomate. A gente vai descobrir lá no final quem é essa personagem e a gente vê que realmente existe fome, tempestade, enchentes, as catástrofes climáticas dominaram o planeta e o Galante tá aqui para salvar todo mundo. Então tá todo mundo colocando a esperança nele. Mas nada disso é muito seguro ainda. E tá todo mundo já sem esperanças. E a personagem que a gente vê aqui, gente, é uma personagem que já tá nessa guerra há 28 anos. E a gente vai descobrir no final desse episódio que ela se chama Zephyr Alexis Navin. Pois é, mas até lá a gente vai descobrir que quando uma das mulheres que também havia sido tocadas, que aqui no futuro eles chamam de esporo, de maneira um pouco vulgar, que na teoria, na verdade, o nome seria empaticamente aprimorado, quando a gente vê essa protagonista sem nome falecendo, a Zephyr, ela acaba perdendo as esperanças. Ela já estava sem esperança e ali ela decide tomar um veneninho para acabar com seu sofrimento. Só que no instante em que ela estava fazendo isso, do outro lado da moeda, por assim dizer, no passado, em plena era vitoriana, nós temos a Malha, que atende pelo apelido de Molly, que levava uma vida como uma confeiteira, ganhando uns trocadinhos em uma padaria, até que ela acaba sendo dispensada. Ela era apaixonada por um homem que nunca teve muita atitude de chegar nela, mas ela estava noiva de um marmanjo gigantesco chamado Thomas. Eles se casam, o Thomas pouco depois falece, e aí ela tá numa situação terrível, na pindaíba. Ela perdeu o esposo, tem que cuidar da sua sogra, que tá super doente, ao mesmo tempo que não tem renda fixa. E aí é claro que ela entra em uma depressão. E ela decide também tirar a sua vida. Nesse instante, nós temos duas pessoas em lados opostos do
contínuo espaço-tempo, porque essa é a grande verdade, porque elas estão em eras completamente diferentes, uma ali tirando a sua vida e a outra também tirando a sua vida, uma no passado e a outra no futuro. E naquele instante, o que acontece? O Galante solta o seu poderzinho mágico que transforma as pessoas em tocadas. E enquanto a pessoa do futuro, que é a Zephyr, estava deixando esse mundo, a sua alma foi transferida para a Molly, que também estava prestes a deixar a humanidade. E aí a gente tem a nossa Amália Cascagrossa, que dá porrada em todo mundo, fala muito palavrão e que também carrega muitas marcas do passado, inclusive diversas guerras, que são as guerras do futuro. Vocês estão me acompanhando bem, gente? E agora que a gente entendeu todo esse rolê, a gente entende de onde vem toda a força da Amália. O dom dela é realmente de ter visões do futuro, mas as habilidades físicas são as habilidades de batalha da Zephyr, que tá há 28 anos lutando pra burro. E a gente vai descobrir aqui, ó, que quando ela se recupera, porque ela tava se jogando ali no mar, ela acaba sendo recuperada e aí, é claro, ela vai parar num hospício, porque tecnicamente ela não tá batendo bem da cabeça, né? E lá ela vai conhecer o Horácio, que é o nosso médico maravilhoso, aquele negão magia, que ali vai desenvolver uma relação muito rápida com ela. Porque enquanto eles estão ali começando a se conhecer, os poderes dele vão acabar aflorando exatamente pela primeira vez nela. E aí ela tem a oportunidade de contar toda a sua história do futuro e aí logo de cara ele já conhece a Amália verdadeiramente, que nesse caso é a Zephyr, que tá dentro do corpo da Amália. E ali naquele hospício, a Amália conhece a Sarah, que é uma menina super inocente, um pouquinho agitada demais e que também tem muitas esperanças. Ela foi tocada e ela tá ali entusiasmada e você vê que ela é tão inocente que ela cai em qualquer conversa. E naquela situação, o Rogue aparece ali porque ele ficou sabendo que parece que tem duas mulheres que foram tocadas e ele quer usá-las nos seus experimentos. Naquele instante, a Amália, que é a Zephyr, é mais esperta porque também ela veio do futuro, então ela entende um pouco mais dos rolês. Ela dispensa, faz a egípcia e finge que nada aconteceu. Só que quando ela tira o dela da reta, ela coloca a Sarah no meio do rolê. Ao invés de ela proteger a Sarah naquela ocasião e dizer que a Sarah tava maluca, que aquilo lá não aconteceu, ela jogou tudo nas costas da Sarah. E a Sarah, na sua mais tenra inocência, acabou se tornando um alvo extremamente fácil na mão do Rogue. E o resto é história. Mas é óbvio que esse arco da Sarah, que vira a Melody, a gente vai se aprofundar mais ainda na segunda parte da primeira temporada. Então vale a pena você ficar de olho e ficar esperto, porque essa história tá apenas começando. Pois bem, e já que a gente tá falando de história começando, tudo isso que nós vimos nos trouxe, obviamente, para aquele instante em que os grupos se dividiram, com o grupo da Penance indo atrás da Melody para evitar que ela acabasse falecendo, enquanto o grupo da Amália vai em direção ao Galante. Nós já sabemos também que naquela situação toda, a Penance já sabia de toda a história da Amália e a Amália saiu do hospício porque a Lavínia já estava com aquele plano mirabolante, conheceu a Amália lá no hospício e chamou ela para tocar essa casa onde ela poderia proteger as tocadas, que era algo que a Amália já estava fazendo dentro do hospício, porque ela estava começando a ajudar todo mundo ali a lidar com seus poderes, aqueles que tinham, enquanto ela também se treinava para parecer com uma mulher da era vitoriana. Então vocês estão entendendo que o rolê tá ficando bem complexo? Pois então, a Lavínia armou a casinha pra Amália e é por isso que ela foi parar naquela casona onde ela administra todas aquelas mulheres e também meninos tocados e que tá tentando montar um exército de pessoas para uma missão. A missão qual seria? É claro, resgatar a humanidade e impedir o fim do mundo. Pois é, porque o mundo está em plena devastação e o Galante é o grande instrumento para isso. Pois é. Nós ainda descobrimos nesse episódio que haviam cerca de 20 Galante
no singular, ok, gente? Eles não estão no plural, mas que parece que havia sobrado apenas um. E naquele instante que aquele grupo vai atrás do Galante, a gente vê ali um momento da Amália barra Zéfir em diálogo com o Galante, falando, pô, você me chamou aqui, etc. Nós temos várias epifanias, tanto da vida da Amália como da vida da Zéfir, porque não deve ser fácil também monitorar tudo que acontece naquela cabeça, né, gente? Porque são duas vidas de dois tempos distintos, ela tem as suas epifanias, e é claro que depois de tudo aquilo, a gente recebe um exército de criaturas bizarras, uma delas que também tem traços robóticos, provavelmente do futuro. E esse exército aqui tá tentando combater a Amália e a sua trupe. A coisa fica uma loucura, a Amália barra Zéfir dá os seus Mortal Kombates ali, ela mostra que veio e a gente tem uma cena excepcional de luta também. E aí a gente chega no final do episódio da semana passada, que é quando os dois grupos se encontram dentro do orfanato e aí eles começam a decidir os próximos rumos da missão. Ou seja, quando a gente voltar desse hiato de The Nevers, a Amália vai finalmente revelar a sua verdadeira identidade, que é Zéfir, que ela contou nesse episódio para a própria Penes, que conhecia sua história, mas não sabia o seu nome verdadeiro. Babado, gritaria e confusão em The Nevers. Agora que The Nevers ficou excepcional, a gente vai entrar no hiato para voltar só no próximo semestre. Haja coração, mas não me abandona, porque eu não apenas vou ler os comentários de vocês, como eu volto aqui no 7º episódio pra gente continuar com esse debate e pra ler os comentários de vocês desse episódio que vocês vão deixar aqui no box de comentários, ok? Então bora que a gente tem muita coisa boa pra ler ainda. Aproveitando o restinho do fim do dia, vamos para os nossos comentários, porque vocês estão maravilhosos. Vocês estão deixando análises incríveis e eu estou amando demais isso. E eu quero começar agradecendo ao Matheus Freitas, que disse que até soltou um gritinho no plot da Melody. Matheus, tamo junto, porque eu não aguentei. Foi eletrizante aquele instante. Matheus também disse que deu um surto quando descobriu da transformação da Melody. Ela tá de parabéns. Bem, gente, arrasou na transformação. Que plot twist na semana passada, né? O Israel, Israel arrasou nos comentários. Ele deixou 3 comentários, um melhor do que o outro, caprichando nas suas análises. Ele arrasou, muito obrigado, querido. Nós temos aqui também o Hans Carlitos. Eu adoro esses nomes que vocês colocam aqui no YouTube, que são maravilhosos. E ele estava até corrigindo uma informação que eu disse, e eu agradeço muito, não apenas pelo Hans, por quem mais também me corrigiu aqui na informação da menina que levantou o balde, gente. É a menina lá daquele episódio que trabalhava na loja de departamentos. Valeu pela correção, querido. Temos aqui também o Wiki Vieira, vocês viram aqui, até paguei de DJ aqui, que deixou um comentário que falou que amou meu conteúdo. O comentário dela é super recente. Ó, amei seu conteúdo sobre The Nevers e tá esperando a análise do episódio de domingo. Então chega junto, e chega aqui na nossa família, que agora você já é nossa, ok? Então você participa aqui do nosso grupão, da nossa família. DC Fênix, que tem um gatinho na sua imagem também, falou disso, falou do episódio. Mano Romano, eu preciso correr porque a luz tá acabando, gente, então tenham paciência comigo. Mano Romano deixou um comentário aqui. El Antonito falou que a Melody entregou a melhor vilã da série, concordo. O Hans deixou mais 2 comentários aqui também. A Mayara Bernadelli também deixou seu comentário dizendo que tá um pouco na dúvida, acha que agora suas perguntas foram todas respondidas nesse episódio, né? E eu espero que a minha análise ajude muito você também, querida. A Cristiane Grangueiro, vocês têm nomes incríveis, gente. E eu também quero agradecer a Dainrim, que é, gente, de Portugal e que deixou um comentário fofíssimo. Um beijo pra você, pra sua família, querida, e continua mesmo aqui participando com a gente nas análises de The Nevers e também das outras séries que nós vamos fazer ao longo desse ano. E eu quero agradecer ao Vando Silva Santos, que deixou um comentário.
7DN Construtec, que nome top, né, gente? E a Vicky, que também deixou um comentário aqui. Muito obrigada pelos comentários de vocês são maravilhosos. Eu vou ter que encerrar porque a gente tá ficando sem luz natural, né, gente? Mas muito obrigado. Continuem comigo porque quando a gente voltar do hiato de The Nevers, vai ter análise carteirada semanal por aqui. Continue comigo porque na quarta temos análise de Mare of Easttown também, ok? Um beijo pra todos vocês. Preciso ir porque estamos ficando sem luz. Tchau!